ao Mestre Jesus, a toda a equipe espiritual presente, a nossa mentora Joana Dark, que cuida, que protege o nosso lar, a nossa casa espiritual, que tanto nós amamos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus em gratidão por tudo que temos, por tudo que somos. E vamos agradecer através da música, dessa música maravilhosa que é o Pai Nosso cantado. Vamos junto, meus irmãos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Vamos nesse momento chamar a nossa querida Yara, que fará a nossa palestra dessa noite, nosso evangelho. Seja bem-vinda, Yara, mais uma vez à nossa casa. Muito boa noite. Prazer estar aqui com vocês. E é interessante, né? Hoje foi o dia dos desafios. Várias provocaçõezinhas, coisinhas, né? Para tirar a gente do sério. E aí, como o Dr. Risse fala muito, né? O nosso amigo espiritual, se está provocando, se estão tentando tirar a gente do caminho, porque alguma coisa boa a gente está fazendo, né? Pelo menos alguma coisa. Então vamos tentar ter essa noite agradável, em nome de Jesus, nessa casa que está festejando, né? 59 anos. E eu contava uma história errada. Eu achava que a casa era mais jovem, né? Depois a gente volta nesses os contos, nem sou mineira, hein? Maria de Magdala, Maria de Madalena. É uma história muito contada.
não só no meio espírita, mas em todas as religiões, né, cristãs. É uma figura importantíssima. Ela trabalha vários arquétipos. Tem o preconceito sexual, o preconceito de saúde, ela vai viver com os leprosos no final da vida. A cultura, a mistura entre religião e política, que é um problema, porque nós não sabemos ainda esse bom senso, essa linha do meio. Então, a história dela traz um monte de coisa para a gente pensar. É lógico que a gente não tem esse tempo todo, né? Vamos deixar que a espiritualidade fale um pouquinho também? Vamos lembrar do contexto? Olha a época, lá atrás. A mulher lá atrás era uma propriedade do esposo. Vocês vejam que até hoje, nas culturas do Oriente Médio, em muitas culturas de lá, a mulher casa muito cedo. É um medo inconsciente de que a mulher caia na vida. Por quê? A mulher que tem um relacionamento afetivo sexual fora do casamento é considerada uma criminosa, uma pecadora, uma adúltera. E na lei, misturada com a lei religiosa, com a lei política, é mandado de que a adúltera, não o adúltero, seja apedrejada. Vocês me desculpem a linguagem, lembrar exatamente o que é isso? É cavar um buraco na terra, mergulhar o corpo da pessoa ali até numa altura onde ela não tem a mobilidade com os braços, então ela fica enterrada e ali é feito o apedrejamento. Uma imagem forte, não é? Vocês imaginam se nós não tivéssemos o perdão divino? Onde estaríamos? E às vezes todos os dias, né? A gente precisa um pouquinho desse perdão. Então, muitas e muitas vezes essas leis não foram feitas por ele. Foram feitas pelos homens. E algumas pessoas passaram na terra questionando essas leis. Enfrentando essas leis. Então, como que uma mulher bonita, diferente, vivendo lá na terra de Magdala, era um lugar um tanto mais desenvolvido, tem uma decepção amorosa forte, é abandonada por esse rapaz, ela se apaixona, ele a assedia, ela se apaixona, cai nos encantos dele. Assim que ela tem um encontro sexual, assim que ela acorda após o encontro sexual, vê que ele havia partido. Depois que ela percebe que ele havia partido, ela se percebe dentro de um prostíbulo. Então esse rapaz a seduz com má intenção para ter um encontro sexual e para iniciá-la, porque ele sabia da lei que a mulher que tinha encontros sexuais fora do casamento era por apedrejamento ou prostituição. Então ela se viu numa trama do destino muito séria. Né? Depois de ver, se apaixona e ela acorda no dia seguinte dentro de um prostíbulo, o destino dela está traçado. Difícil, né? Já começa uma tragédia. Os pais dela desencarnam e ela perde a referência paterna. Ela perde a referência materna. Então ela estava sozinha. E olha só, veja nos dias de hoje quantas pessoas, meninos, meninas, sofrem do coração. Estou apaixonado. A pessoa não me dá atenção, me rejeita. Veja quanto que na nossa história emocional isso é um drama. Poucos dias atrás, uma jovem, no desespero por ter sido abandonada pelo namorado, prometeu que tiraria a vida dela e tirou. Por que chegamos a esse ponto? O que está errando da nossa parte na interpretação da vida? Por que a vida ficou restrita em ser aceito ou ser rejeitado? Será que não é muito pouco? Aproxima-se o momento em que se efetivará a aferição, a avaliação de todos os valores terrestres,
para o ressurgimento das energias criadoras de um novo mundo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Fenômenos transitórios. O céu e a terra passarão. Jesus anunciou isso, né? Quer dizer, aquilo que nós enxergamos passará e cederá um lugar a algo melhorado da nossa percepção de mundo. Seja a ciência, seja a filosofia, sejam as artes. Muitas vezes a gente reclama dizendo que o mundo está em decadência, que o mundo colapsou. Parece que a gente piorou ao invés de ter progredido. Mas se a gente olhar somente essa fração do tempo atual, a gente se deixa levar por essa ideia e achamos realmente que não tem mais jeito a Terra. Mas se nós olharmos a cadência, a evolução não só como individualidades, porque antes era uma pessoa aqui, outra ali, que faziam a diferença. Hoje nós estamos tendo chamados de grupos, pessoas se unindo para fazer movimentos de interpretação da vida. Então esses são os tempos apocalípticos, né? O tempo anunciado por João. João foi o apóstolo escolhido para falar sobre a mudança planetária, o apocalipse. Que haveria choro e ranger de dentes. Mas para quem? Para aquele que prega, que faz o mal, que leva a dor, né? Que adultera a lei de Deus em favor próprio, em benefício próprio. Tudo é lícito? Nem tudo me convém. Paulo de Tarso traz essa chamada para a gente em Coríntios. Tudo me é lícito, tudo é permitido, mas eu devo fazer? Só que essa é uma lei espiritual muito difícil. Porque se eu tenho livre-arbítrio, se eu posso matar, posso estuprar, posso roubar, posso mentir, qual é a questão que vai me trazer o controle sobre isso? Se eu posso, por que eu não faço? É aí que entra a lei do amor. Aquele que ama, não faz. Ah, mas eu amo demais, é por isso que eu estou sofrendo, é por isso que eu machuco meu parceiro. É por isso que eu investigo o celular dele. É por isso que eu infernizo a vida dele de ciúmes. Não, gente. Aí também tem uma interpretação muito errada. Não é amor. Isso é propriedade. O amor ele solta, né? Então tudo é lícito. Mas agora chegou a hora do não convém. Porque todos nós temos matrizes no nosso perispírito, onde a nossa consciência já nos chama e pesa, chamado sofrimento mental. A dor psíquica é o espírito da gente acordando para a mudança de valores, mas que ainda existe uma resistência a voltar ao padrão antigo. Então sofremos psiquicamente de tristeza, depressão, ansiedade, os toques da vida, uma série de somatizações, mas ainda somos refratários à mudança real. Aí tem aquela passagem do Evangelho que a gente adora. Não adianta colocar remendo de pano novo em vestido velho. Lembra? É bonitinha essa frase, né? Não é porque vai ficar um vestido de caipira, todo remendado. É porque ou o ser humano se modifica de verdade, ou ele vai viver de aparência. Ele vai ter um ego pautado em personas falsas. Nem mesmo ele sustenta aquilo que ele se mostra para o mundo. E vai doer. Ele vai adoecer. E o pior, ele vai ajudar a adoecer o outro. Falei os 2 slides só, hein? Meu Deus do céu. Isso anuncia a tempestade. O problema da nossa saúde mental e, portanto, da nossa saúde social, da nossa saúde afetiva, da nossa saúde fisiológica, espiritual e assim por diante, a nossa saúde familiar. Saúde é uma coisa ampla, né? O problema é quando a gente fica escravo dos sentidos, desejos e aflições. A gente tem tanto medo hoje da dor que a gente vive a dor. Eu tenho tanto medo de sofrer em alguma situação que eu não tento mais. Olha quantas pessoas entraram
em fobia social. A gente brinca, falando sério, que a bateria social diminuiu, né? Olha, já deu meu tempo, já vou para casa. A gente vai dar uma voltinha, a voltinha antes durava 2 horas, 3 horas, agora 15 minutinhos a gente já quer voltar, né? Então, por que será que a gente está tão assim, sensibilizado com as coisas? Porque nós estamos sendo chamados a modificar, mas sofremos resistência à mudança. Eu quero que o outro mude primeiro. Primeiro tem que ser justo. A política tem que ser justa, a economia tem que ser justa, o mundo tem que ser justo para depois eu mudar. Será que não é uma interpretação errada também? Será que eu vou esperar primeiro o mundo perfeito para depois eu entender que eu tenho que estar melhor? A necessidade de uma ética moral para a função sexual inspirou algumas religiões a estabelecerem regras castradoras e preconceituosas que geraram, através da história, situações embaraçosas, que ainda prosseguem como heranças infelizes de que a sociedade padece, empurrando o comportamento na atualidade para a liberação excessiva ou libertinagem, e para a castração ou para tormentos de outra natureza. Essa situação de que nós precisamos ser livres, que o ser humano ele ruma para a liberdade, quando nós chegarmos a essa integração total da psique, o self, ou a gente pode usar outra linguagem, quando nos tornarmos espíritos puros, outra linguagem, quando o nosso lema real for a caridade, ou qualquer linguagem que fale sobre a totalidade da alma, nós estaremos controlando os impulsos da afetividade. Por que nós viciamos no sexo? Porque queremos que o outro dê conta daquilo que nos falta. Santo Agostinho, no livro Confissões, né? Ele fala que a carência nossa é a necessidade de dar. Então, quando eu estou decepcionado com um amigo, estou frustrado com uma situação, ali, na angústia do sofrimento, está vindo um apontamento de que eu preciso contribuir. Seja com perdão, seja com atitude, seja com movimento de saúde, e não com o meu adoecimento na tristeza, ou na revolta, ou na mágoa. E o sexo, que é um tabu, nós precisaríamos realmente devolver para a escola, primeiro a escola-família, o ensino sobre a sexualidade, e não as brincadeirinhas mórbidas. Né? Pegou, né? Tem que sair. Isso não é educação sexual, é conversar realmente com os nossos jovens, com o movimento realmente de crescimento que esses jovens têm dentro da nossa família, e para as escolas. O que é educação sexual? O que é a função sexual? Desde o biológico, do emocional, a relação com o outro, a relação com o próprio corpo. Só que a gente não faz. Então o sexo, que é um alicerce constitutivo da vida, vira uma situação de vergonha, de medo ou de exagero. Aquilo que não é visto, aquilo que é tabu, tem uma chance muito grande da gente interpretar de forma errada. Porque eu tenho medo de falar, porque eu tenho receio das consequências, porque eu tenho as minhas repressões, as minhas vergonhas. E nós que somos reencarnacionistas, sabemos que trazemos no inconsciente histórias mal resolvidas dessa função. Quando abusamos ou fomos abusados. Volta no contexto da época de Maria de Magdala. A mulher, vamos pensar essa área do planeta, né? Essa área do Oriente Médio. A cultura ali, então, era de reprovação. Quantos de nós, espíritos, que já reencarnamos ali naquela região como homens ou como mulheres? Quantos de nós tivemos que receber um casamento forçado, não por amor? Por medo, então, a menina entra na primeira menstruação, já está com o casamento arranjado para não sofrer o risco de sofrer abuso ou de cair em perdição. Então, ela já casa muito jovem. E quantos de nós vivemos essa história? Que impusemos, nos aproveitamos ou que sofremos? E aí a gente volta para o Brasil.
Lembra do livro Coração do Mundo? Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo? Esse livro é muito importante, porque ele vai falar que o Brasil é um celeiro. Não é só porque aqui tudo que planta nasce. Né? O agronegócio é o mais importante do mundo. Né? Se não planta, se não tem a produção, não tem vida. Mas, além disso, que celeiro é esse? É o celeiro da mistura cultural. Nós trazemos experiências espirituais de todos os pontos aqui da Terra e viemos trazer uma nova manifestação da cultura, da interpretação cultural. Só que a gente também traz a sombra desse abuso. E aí a gente trouxe o carnaval, trouxe os excessos. Então o ato sexual entre os casais que se amam profundamente, existe uma transfusão de energias renovadoras que promovem a harmonia. Quando o ato sexual é realmente pelo carinho, pelo respeito ao seu parceiro, à sua parceira, sem fantasias para aquecer a relação, né? Sem fazer o sexo para reconciliação da briga, é realmente um ato de procura íntima por satisfação da convivência com aquela pessoa na sua vida, ele transforma as energias do nosso perispírito, que estão adoecidas, em forma de memória. Ajuda a renovar a nossa memória de dor, de sofrimento na área emocional. Agora, vocês pensem o contrário. Quando eu uso o sexo somente pela libertinagem, por esse uso desse eu tudo posso, mas nem tudo me convém, quando eu vou para a vida somente para extasiar os meus sentidos físicos, sem envolvimento afetivo, vocês entendem que eu não transformo a minha memória, eu acordo a minha memória ruim? E muitas vezes, ao acordar essa memória ruim, eu começo a reviver traumas e eu posso voltar a fazer comunicações espirituais, astrais, extremamente doentes, com espíritos extremamente abusadores, extremamente vinculados às energias densas da Terra. Então, Maria de Magdala, ela representa o exemplo dos que cometem equívocos. Qual foi o equívoco dela? Imatura, lá pelos 15, 16 anos, a perda dos pais. Ela perde a casa dos pais, porque se não tem a presença masculina, a mulher, o que era dela vai para o Estado, então ela perde, ou o tutor, então ela não tem onde morar. E ali o erro dela qual foi? No desespero de resolver uma situação, confiou na pessoa errada. Não fazemos isso às vezes? Estamos tão preocupados, eu quero tanto uma solução, que eu escolho o fácil, o rápido. Muitas vezes é aí que a gente se apaixona, né? Pela solução fácil de um problema que parece muito grande. E esses equívocos graves, em sua marcha evolutiva, mas que conseguem, ao toque do amor de Jesus, do Cristo, reajustar-se perante a lei de Deus e voltar-se definitivamente para o bem. Mas olha a volta que a vida deu. Quantos anos ao longo da vida, né? Quanto tempo Maria de Magdala precisou estar ali, né? No contato desses homens. Ela era uma mulher inteligente, com magnetismo muito forte. No livro Sexo e Consciência, de Valdo Pereira Franco, dá uma sugestão de interpretação de que Maria de Magdala sofria do transtorno de bipolaridade, transtorno de personalidade bipolar, que é um tipo de psicose, aflorado pela convivência sexual desses homens, que iam mexendo através do campo genésico, alterando o campo mental. E então ela tinha períodos de grande excitação, festas de arromba, dias e dias de festa dentro da mansão dela. Os funcionários arrumavam tudo, era tudo de muito luxo. E, de repente, quando exauria todas as forças dela, ela ficava prostrada, dias na cama, que ela não recebia ninguém. Olha que interessante, gente. Não parece, às vezes, a gente no menor escala? Vamos falar de uma ciclotimia? Não é uma bipolaridade forte, mas aquele momento onde eu tenho energia, vou arrumar minha vida. Agora eu vou mudar de emprego. Agora eu vou... Tem uma energia.
Mas a gente se gasta em tanto planejamento e tanta preocupação que a gente não consegue levar a continuidade. E a gente vem um período meio depressivo, meio exaustivo. Por muito tempo, viveu de prostituição. Após satisfazer as experiências e fantasias do sexo, deparava-se com um vazio interior, porque, na verdade, seu objeto de mulher, sonhadora, era encontrar um amor. Ela procurava nessa vida com vários parceiros aquele que tocasse a alma dela. Se entusiasmava, mas era aquele remendo de pano novo em roupa velha. Não havia tido uma mudança ainda da frustração. Lucas, capítulo 8, versículo 2. Maria, chamada Madalena, na qual saíram 7 demônios. Conflitos de outras reencarnações. Podemos dizer 7 entidades. Claro que não eram só isso, né? Mas cada entidade dessa que ficava e manipulava as forças sexuais, forças vitais, força da vaidade, do culto ao corpo, do glamour, do dourado, da posse. Cada um deles falava de uma fraqueza moral que ela também tinha. E isso é o vínculo com o obsessor. Qual é o vínculo que nós temos com os obsessores? Porque tem certas influências que a gente nem sente e não cai na armadilha. E porque tem aquela que a gente vira e mexe e se deixa seduzir. Tem aquele comportamento que vira e mexe e a gente não dá conta. Primeiro, associando uma leitura mais psicológica, não só como 7 obsessores, mas 7 comportamentos psíquicos. O primeiro conflito, sentimento de desamor por si mesma. A partir do momento que ela foi enganada e acorda num prostíbulo, e ela tem que viver aquilo, se entregar para homens cruéis, como um objeto, quebra a autoestima dela. Ela revive uma dor, quando provavelmente causou dor. Toda vez que a gente sente uma dor que alguém nos faz, a gente também associa espiritualmente a dor que a gente causou. E o problema é que a gente fica nesse lá e cá. De novo, olha a necessidade do perdão e do auto-perdão para a cura total. Segundo conflito, o sentimento de insegurança em relação à vida. A perda. Olha a base familiar como é importante. Por mais que hoje a gente esteja vivendo uma diversidade sobre formação, organização familiar, família é necessário. Nós precisamos ter a sensação de pertencimento. Às vezes a gente não tem o pai, a mãe, toda aquela organização conhecida, mas nós precisamos ter alguém. A gente precisa sentir alguém que seja uma pessoa que seja um porto seguro para a gente e que a gente seja para ela. E ali naquele momento, ela tem um sentimento de muita insegurança. Se ela não cede ao ambiente, ela não tem vida. Vocês observem que se muitas vezes a gente se sente ameaçado, que se eu não conseguir, algo muito ruim vai acontecer. Lembra que isso é a base psicológica do toque? Se eu não fizer essa rotina, se eu não fizer tal coisa, algo muito ruim vai acontecer comigo. Isso é uma lembrança também da nossa insegurança pessoal e muitas vezes atrelado à instabilidade de estabelecer vínculos. A pessoa não é minha, é uma troca. Ela não está ali para me servir. Meu filho não é meu para ficar comigo na velhice. Meu filho é meu parceiro da vida, uma tarefa que eu vou colocá-lo para o mundo no melhor possível. E se na velhice ele achar que temos que estar juntos, estaremos. Mas não colocar como uma propriedade que tem que obedecer à minha necessidade. Terceiro conflito, sentimento de culpa. Né? Esse sentimento que a gente arrasta. Culpa é doença, viu, gente? Arrependimento não. Arrepender-se é um movimento muito importante, mas a culpa não. A culpa é algo que já está ali adoecendo a gente há algum tempo. Vai saber quanto tempo, quantas reencarnações, quantas oportunidades a gente já teve para se libertar da culpa e a gente vai lá e reafirma, vai lá e condiciona. Conflito de sentimento de indignidade, muito parecido, né? Se eu sinto culpa, eu não sou merecedora, né, gente? Né?
Ah, o meu marido me bate todo dia. Ah, ela é minha tarefa, é meu karma, pronto. Às vezes não é meu karma, não. É o sentimento de indignidade que eu carrego na alma, que eu acho, transforma em prepotência, que aquilo é minha missão de vida. Como ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Então eu apanho e falo assim, não, mas no fundo ele é bonzinho. Ali, às vezes, está mascarado algo muito grave, que eu acho que é tarefa. A gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação das coisas da vida, né? Sentimento de indiferença. O que adianta lutar? Por que eu vou tentar? Antigamente não tinha uma frase muito comum? Ruim com ele, até arrepia a alma. Por favor, não é feminino e masculino apenas, tá bom? Mas a gente pode falar de trabalho, a gente pode falar de tanta coisa. Às vezes a gente tolera o vício, a gente tolera o abuso, porque a gente está indiferente. Eu não acredito que vai ter mudança, para que lutar? Às vezes a gente não faz isso com a fé, para que eu vou rezar? Tem gente que fala assim, se Deus sabe de todas as coisas, ele sabe então que eu tenho um problema, então ele vai dar um jeito de me ajudar. Olha, que infantil da nossa parte. Quer dizer, a gente não tem movimento nem, olha a preguiça, né? Nem de rezar. Eu vou parar se eu não me empolgo. Sexto conflito. Sentimento de abandono. Se eu sinto culpa, tenho uma sensação de indiferença, de indignidade, de indiferença, não mereço, não adianta fazer esforço. É lógico, eu não vou me sentir abandonada pelas pessoas, eu vou me sentir abandonada por quem? Por Deus, pelo protetor divino. Será que isso não é uma das causas principais da incredulidade? Além da forma que é apresentada as religiões, também esse sentimento interno de abandono, de não ser obedecido por Deus a hora que eu quero, porque a gente faz isso, né? Não é a hora de Deus, é a hora que eu quero, o que eu acho que eu preciso. Será que não vem desse estado, desses conflitos morais e espirituais que a gente vem arrastando? E sentimento de ignorância. Ignorar a Deus, né? Como ele age, como a vida se faz. Não, muitas pessoas são extremamente inteligentes, mas com uma inteligência emocional de frangalhos, né? Que novo amor era aquele? Que sentimento, né, era aquele quando ela encontrou Jesus? Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Olha o questionamento, começa a nascer algo dentro dela. Mas lembra que ela tem a indignidade, o não merecimento, então ela reluta em procurar Jesus. Ela tem medo de não ser aceita. Ela tem medo de ser olhada como uma prostituta. Porque no terreno dela, na casa luxuosa dela, ela manda. Ali ela é uma rainha. Lembra a bipolaridade? A força, parece que é tudo. Mas quando ela sai, ela não é nada. Ela é olhada com indiferença, com preconceito. Quando ela entra e Jesus a recebe, qual é um dos primeiros passos de Pedro? Rejeitá-la. Essa é uma mulher indigna. Não foi assim? Quando Jesus volta, ele desencarna e ele fala que ele ia se mostrar, ele ia reaparecer. E todo mundo achava que ia ser para um dos apóstolos, e ele se mostra para a primeira pessoa, é Maria de Magdala. No enfrentamento, eles não acreditam. Não, como? Jesus ia aparecer para ela? Então você veja que não é só uma atitude para lidar com a indignidade, com o não merecimento, você tem que lutar mais, você tem que acreditar. Não vale só uma tentativa. A gente tem que insistir até a porta abrir. Seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos da sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher, os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de sentimento, de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida
lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Esse é um outro drama. Nós todos, nosso espírito, quando ele chega no momento kármico, quer dizer, um momento decisivo, um momento de escolha, de enfrentamento, nós podemos sentir esse vazio. Tédio. Não me alegro mais. O que eu gostava, não gosto mais. Um vazio. A gente pode estar num lugar fantástico, com pessoas incríveis, e o nosso coração está desconectado. Então, o tédio é a volta do espírito, é o fundo do poço. Não é a dor lacinante, o fundo do poço. Não é a perda de tudo, o fundo do poço. É o vazio. O vazio é o fundo do poço. A ausência de sentido da vida. Esse é o fundo do poço. Mas muitas vezes vai estar ali para a gente pisar o pé, pegar impulso para voltar. Buscar. Não posso ficar acomodada nesse vazio. Eu tenho que buscar de novo um sentido para viver. Por isso que muitas pessoas, vejam, quantas pessoas numa penitenciária, numa prisão, às vezes as prisões mais perigosas do mundo, e tem aquele grupinho lá da igreja, né? Aquele negócio onde você não pode dormir, você tem que dormir com o olho aberto, outro fechado, tão perigoso. E a pessoa vai na igreja, ela se batiza. Você entende que Jesus ele entra nas frestinhas mais apertadas? Não estou dizendo que todos realmente se converteram. Mas a chamada foi feita, né? Maria, Jesus falando, sacrifica-te e ama. Longo é o caminho, difícil é a jornada. Lembra quando ela vai lavar os pés de Jesus e seca com os próprios cabelos? Ele fala isso para ela. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita a porta. Mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. A fé remove os obstáculos. Será que é uma desmaterialização? Um efeito? Né? Um milagre? Ou o jeito que a gente enxergava e que enxerga antes? Antes, uma situação, a gente já se escandalizava. Meu Deus, o mundo acabou. Agora a mesma coisa. É chato, mas vamos lá. É isso que a fé faz. Ela não vai tirar o problema muitas vezes. Se o problema é a solução da nossa alma. A dor, a doença, a perda, a morte. Às vezes tudo isso é solução para a nossa alma. Então não vai muitas vezes tirar o enfrentamento. Mas vai dar uma forma de fazer o enfrentamento. Estou encerrando. É que eu trouxe o texto todo porque é muito bonito. Vocês me dão liberdade, por favor. Depois da morte do Cristo, Madalena foi residir em Dalmanuta. Quando um dia, um grupo de leprosos veio procurá-la. Procediam da Idumeia, aqueles infelizes em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas lhe fechavam. Maria foi ter com eles e reuniu-os sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras do Mestre. Olha que bonito. Volta no tempo, ao ar livre, no panorama da natureza. Esse grupo de pessoas que estavam, lembra, não tinha transporte. Um lugar árido, não tinha sombra. Alimentação escassa, água então relíquia. Essas pessoas iam buscar o alento com Jesus, mas até o simples fechavam as portas. Veja se nós não somos assim. Para uma pessoa que a gente acha que é mais importante que a gente, ou que traz, a gente sorri. Agora pega uma pessoa numa situação mais simples, ou com um problema, nós somos preconceituosos. E a gente fica chorando porque a gente sofreu um preconceito. Mas na hora da gente devolver de uma forma diferente, a gente faz igual o que fizeram com a gente. E Maria de Magdala não. Vocês entendem a coragem de mudar o padrão? Como tem que ter coragem? Uma mulher extremamente bonita, que tudo que ela teve para sobreviver e não ser apedrejada como qualquer outra mulher foi a beleza e os encantos sexuais dela, está perto das pessoas que têm uma doença extremamente contagiosa.
Ela não teve medo de se contaminar. A gente não vê muitas pessoas na área da saúde? Não fazem a mesma coisa? Está de frente de uma doença extremamente contagiosa e com amor, com a fé, com a técnica, vai lá e não adoece. Mas com ela, houve uma necessidade kármica desses conflitos, para ela testemunhar realmente, não viver a persona da beleza, que ela tinha que viver a alma. Então, depois de algum tempo convivendo com eles, ela começou a apresentar os primeiros sintomas da lepra, da hanseníase. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. Maria de Madalena, diante disso, se pôs em marcha para Jerusalém, na companhia deles. Passando a viver no Vale dos Leprosos, em breve tempo sua pele apresentava igualmente manchas violáceas e tristes da lepra. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala abandonou o vale para ir ao encontro do seu círculo pessoal em Éfeso, Maria e João Evangelista. Então ela passa anos ali com essas pessoas, falando de Jesus, pregando. Vamos pensar que talvez, até me arrepia, ela tenha sido a primeira apóstola, fala-se assim, mulher, né? Pregava, conversava, consolava, e ela despejou todos os bens aos pobres. Ela doou tudo. Você vê a transformação, então, da excitação material para a renúncia. E aí, quando ela está para terminar a vida, ela sai do Vale dos Leprosos, porque era uma doença, ainda hoje é uma doença que exala muito preconceito. E ela vai para Éfeso, na casinha de Maria, que é uma casinha pequena, ainda existe hoje, né? Que muitos fiéis vão lá visitar, fazer os seus pedidos. É um lugar pequenininho, talvez metade dessa sala, se for isso tudo, né? Com uma vibração assim maravilhosa. E ela se despede de Maria e João Evangelista. E o mais bonito disso, que eu acho que é o presente que ela ganha. Vocês já imaginaram como será a passagem? E quando terminar os nossos dias aqui? E quando chegar a nossa hora de fechar os olhos materiais e abrirmos do outro lado? Já pensaram ser recebido por Jesus, o próprio? Uma noite, atingindo o auge das profundas dores que sentia, em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a sensação de alívio. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Ai. Renunciar não é fácil, né, gente? Abrir mão do orgulho ferido. Olha, você me ofendeu em 1900 e bolinha. E até hoje. Não é assim? E vocês imaginam, então, a gente ser capaz de soltar tudo. Soltar o medo. Soltar o preconceito. Soltar o julgamento. Soltar. Viver com essa humildade. Ver pessoas como pessoas, não como benefícios ou prejuízos. Né? Não como pontes, mas sim como afetos. Essa é a proposta do Cristo. Por isso que ele falou que ele veio cumprir a lei. E nós, humanos, queremos ódio. Você viu aquele político? Aquele é um bandido. Aí o outro é mais bandido ainda. Não é isso que a gente precisa. Não é disso que a gente precisa. Gosto muito de uma expressão do Divaldo, quando perguntaram para ele o que ele fazia quando os apelos sexuais invadiam ele. Como é que ele administrava tudo isso? E ele falou de uma forma muito simples, ele falou assim:
Eu não me demoro muito a olhar uma coisa que pode me corromper. Eu não me demoro muito. Vocês entenderam a chamada? Para de ficar olhando, remoendo coisa que não presta. Que nós, grãozinho de areia, não temos solução. Trabalhe onde Deus te colocou. A sua missão é onde Deus te colocou. Faz o melhor ali. O que adianta você achar que vai melhorar a tarefa do outro? Não vai, senão você tinha nascido lá. Faz a sua tarefa. Onde você está? Vamos fechar os nossos olhos? Senta numa posição confortável. E agora a gente não vai pedir para a gente, não. Vamos pedir para aquele que sofre. No agradecimento a esse mês de festejamento, de luz. Festejar 59 anos de trabalho. Trabalho com o evangelho, trabalho no consolo, trabalho na educação, trabalho na evangelização infantil, na desobsessão, trabalho no acolhimento. Nós vamos pedir para aquele que sofre, daquele que abusou da função religiosa, daquele que abusou de Deus para levar vantagens pessoais. E agora a alma arde nos conflitos pessoais, psíquicos, nas depressões, nos medos do julgamento, das aflições da alma na solidão, nos conflitos familiares do filho rebelde, da esposa conflituosa, da mãe difícil, do pai doente. Então, nesse momento, contamos com a ajuda dos mentores dessa casa bendita para levar esses fluidos. Aqueles que precisam de uma orientação e de uma energia de ânimo, de restauração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. E o nosso agradecimento a Joana d'Arc, espírito tão guerreiro, tão amigo, que protege também esse lar. Ótima noite a todos, muito obrigada pela paciência, que Jesus nos encaminhe. Muito obrigada.